O sangue escorria lentamente pelo chão de mármore branco da mansão. Helena segurava o envelope vermelho com as mãos trêmulas, seus olhos fixos no corpo de Ricardo, estendido aos seus pés. 3 horas antes, ela era apenas uma faxineira humilde. Agora, descobria que seu destino estava entrelaçado com o maior segredo da família mais rica da cidade, um segredo que alguém estava disposto a matar para proteger. Bem-vindos ao horizonte da alma, onde cada história revela os mistérios mais profundos do coração humano. Se você busca narrativas que transformam, que tocam a alma e despertam reflexões, você chegou ao lugar certo. E hoje, preparem-se para uma jornada que vai mexer com cada fibra do seu ser. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar 3 dias no tempo, quando tudo começou com uma simples vaga de emprego. Helena Mendes acordou às 5 da manhã, como sempre fazia nos últimos 2 anos. Aos 28 anos, ela carregava nos ombros o peso de sustentar a mãe doente e o irmão mais novo, João, de apenas 16 anos. O apartamento de 2 cômodos na periferia de São Paulo estava silencioso, mas Helena sabia que em breve o barulho da construção ao lado acordaria a todos. Mãe, como a senhora passou a noite? Sussurrou, aproximando-se da cama onde Dona Maria, de 52 anos, lutava há 3 anos contra um câncer que parecia mais forte que sua vontade de viver. Melhor, minha filha. Sonhei com seu pai ontem. Ele me disse que tudo vai ficar bem. A voz fraca de Dona Maria carregava uma esperança que Helena não sabia mais se conseguia sentir. O que Helena não imaginava é que naquele exato momento, do outro lado da cidade, alguém escrevia seu nome em uma lista que mudaria sua vida para sempre. João entrou na cozinha ainda sonolento. Diferente da irmã que havia abandonado os estudos para trabalhar, ele era brilhante na escola. Helena fazia questão de manter o irmão estudando, mesmo que isso significasse trabalhar 14 horas por dia limpando escritórios. Helena, você viu o que chegou ontem? João mostrou uma carta oficial. É da universidade sobre a Bolsa Integral. Os olhos de Helena brilharam pela primeira vez em semanas. João tinha chances reais de conseguir uma bolsa de estudos em engenharia. Era o sonho deles tirar a família da pobreza através da educação. Não importa o que aconteça, João, você vai estudar. Eu prometo. As palavras saíram com uma determinação que Helena não sabia que ainda possuía. Enquanto se dirigia ao primeiro trabalho do dia, Helena não notou o homem de terno escuro que a observava de dentro de um carro preto. Ele fez uma ligação. É ela, Helena Mendes. Exatamente como você descreveu. Do outro lado da cidade, na Zona Sul, erguia-se a mansão dos Aguirre, uma família que controlava um império financeiro há 3 gerações. Mas naquela manhã, a riqueza não conseguia mascarar a tensão que pairava no ar. Ricardo Aguirre, de 45 anos, caminhava nervoso pela biblioteca. Sua esposa Vitória observava da poltrona de couro, suas unhas perfeitamente esmaltadas, tamborilando no braço da cadeira. Você tem certeza de que ela não sabe de nada? A voz de Vitória carregava uma frieza que contrastava com sua beleza impecável. Impossível. Faz quase 30 anos. Ricardo parou diante da janela, observando os jardins meticulosamente cuidados. Ricardo, alguns segredos são como sementes. Podem ficar enterrados por décadas, mas uma hora germinam. E quando isso acontece, Vitória deixou a frase no ar, mas o significado era claro. Na mesma mansão, em um quarto do 2º andar, Clara Aguirre, de 22 anos, terminava de escrever em seu diário. Filha única do casal, ela tinha uma sensibilidade artística que contrastava com o mundo frio dos negócios da família. Pai está diferente nos últimos dias. Há algo que ele não está me contando. E essa Helena, por que esse nome me parece familiar? O que Clara não sabia é que, escondida no sótão da mansão, havia uma caixa com fotografias que explicariam tudo. Fotografias que Ricardo acreditava ter destruído há muito tempo. Helena chegou à mansão dos Aguirre às 7 da manhã. A agência de limpeza havia conseguido para ela um trabalho extra limpar a casa após uma grande festa de negócios. O pagamento seria suficiente para comprar os remédios da mãe por mais um mês. Enquanto organizava o hall de entrada, Helena não conseguiu deixar de admirar a imponência do local.
Lustres de cristal, escadaria de mármore, quadros que pareciam valer mais que tudo o que ela possuía na vida. Você deve ser a nova funcionária. A voz masculina a fez se virar. Ricardo Aguirre estava no topo da escada, observando-a com uma expressão estranha, meio curiosidade, meio medo. Sim, senhor Helena Mendes. Vim através da agência Silver Clean. Quando Ricardo viu o rosto de Helena claramente pela primeira vez, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Os olhos verdes, o formato do rosto, até mesmo a forma como ela segurava a cabeça ligeiramente inclinada para a esquerda. Era impossível. Mas estava ali diante dele. Mendes murmurou Ricardo. Qual era o nome de solteira da sua mãe? Helena achou a pergunta estranha, mas respondeu educadamente. Santos, senhor. Maria Santos. Os joelhos de Ricardo quase cederam. Ele se agarrou ao corrimão da escada, tentando manter a compostura. Naquele momento, duas realidades colidiram em sua mente, a versão oficial da história que ele havia construído durante 3 décadas e a verdade que havia enterrado tão profundamente que quase acreditara em sua própria mentira. Você se parece com alguém que conhecia há muito tempo, disse Ricardo descendo as escadas lentamente. Helena sorriu inocentemente. As pessoas sempre falam isso. Dizem que tenho um rosto familiar. Se Helena soubesse que sua semelhança não era coincidência, que cada traço de seu rosto contava uma história de amor, traição e abandono que remontava ao nascimento dela própria, talvez tivesse corrido dali naquele exato momento. Em flashback, voltamos a 1995. Maria Santos, de 22 anos, trabalhava como secretária na empresa de construção de Joaquim Aguirre, pai de Ricardo. Era uma jovem linda e inteligente, mas de origem humilde. Joaquim, casado há 25 anos, apaixonou-se perdidamente por ela. O affair durou 2 anos. Maria acreditava sinceramente que Joaquim deixaria a esposa para ficar com ela. Quando descobriu que estava grávida, imaginou que finalmente teriam a família com que sempre sonhara. O erro fatal de Maria foi confiar. O erro fatal de Joaquim foi prometer algo que nunca teve coragem de cumprir. Maria, você precisa entender. Minha posição social, meus negócios, se isso vazar, será o fim de tudo. Joaquim implorava no escritório vazio tarde da noite. E nosso filho? O que será dele? Maria chorava, uma mão sobre a barriga ainda pequena. Eu vou cuidar de vocês, financeiramente. Mas não posso assumir publicamente. Maria nunca imaginou que naquela mesma noite, Joaquim estava fazendo mais que uma promessa vazia. Ele estava arquitetando um plano para apagar qualquer rastro de sua paternidade. Uma semana depois, Maria foi demitida. 2 homens apareceram em sua casa com uma proposta, uma quantia em dinheiro, para que ela desaparecesse da cidade e nunca mais entrasse em contato com a família Aguirre. E se eu recusar? Perguntou Maria, ainda grávida de 6 meses. Não acredito que uma moça inteligente como você faria isso, respondeu um dos homens, o tom carregado de ameaça implícita. Maria aceitou o dinheiro e mudou-se para São Paulo. Mas o que ela não sabia é que Joaquim havia garantido que o dinheiro duraria apenas alguns anos. Sua intenção era que Maria, em desespero, voltasse implorando por ajuda, momento em que ele poderia exigir que ela entregasse a criança para a adoção. Helena nasceu em janeiro de 1996, em um hospital público de São Paulo. Maria nunca contou à filha quem era o pai verdadeiro. O que ela também nunca soube é que Ricardo, então com 16 anos, havia descoberto o affair do pai e guardava esse segredo como uma bomba relógio. Enquanto Helena limpava a biblioteca da mansão, seus olhos foram atraídos por um retrato antigo na parede. Joaquim Aguirre, patriarca da família, falecido há 5 anos. Havia algo naqueles olhos que a perturbava, uma familiaridade incômoda. Sem saber por que, Helena se aproximou de um espelho antigo, próximo ao retrato. Por um momento viu sua própria imagem refletida ao lado da fotografia de Joaquim. A semelhança era inquietante. Impressionante, não é? A voz de Clara a assustou. A jovem havia entrado silenciosamente na biblioteca. Desculpe, senhorita. Não deveria estar olhando. Relaxe. É meu avô. Morreu quando eu tinha 17 anos. Clara se aproximou, estudando o rosto de Helena com curiosidade. Você sabe que tem um pouco dos traços dele. Helena riu nervosamente.
As pessoas sempre falam que tenho cara de família tradicional. Clara inclinou a cabeça, uma expressão estranha no rosto. Helena, esse nome eu tenho certeza de que já ouvi antes. Meu avô costumava falar de uma Helena anos atrás, quando eu era pequena. O coração de Helena acelerou sem motivo aparente. Deve ser coincidência. Talvez Clara parou em frente a uma estante. Você gostaria de ver algo interessante. Meu avô deixou uma coleção de cartas pessoais. Algumas são bastante reveladoras. Antes que Helena pudesse responder, Ricardo apareceu na porta da biblioteca, o rosto pálido. Clara, deixe a funcionária trabalhar em paz. Sua voz estava tensa, controlada. Pai, eu só estava mostrando a ela. Agora, Clara. O tom de Ricardo era final autoritário. Clara saiu da biblioteca, mas não antes de sussurrar para Helena. Procure pelo envelope vermelho. Está no escritório do meu avô. Ele explica tudo. Helena ficou sozinha com Ricardo, que agora a observava com uma intensidade que a deixava desconfortável. Helena, preciso lhe fazer uma pergunta, e quero que seja completamente honesta comigo. Ricardo fechou a porta da biblioteca. Sua mãe, ela já viveu aqui em São Paulo antes de você nascer. Não, senhor. Sempre moramos na mesma casa. Tem certeza? Ela nunca mencionou trabalhar para alguma empresa de construção. Nunca falou de um homem chamado Joaquim. Helena começou a se sentir tonta. Por que aqueles nomes pareciam vagamente familiares? Porque tinha a sensação de que sua mãe escondia algo sobre o passado. Minha mãe, sempre foi muito reservada sobre o passado. Ricardo se aproximou mais, seus olhos fixos nos dela. Helena, vou ser direto com você. Existe uma possibilidade de que você tenha direito a uma herança considerável, mas isso dependeria de provarmos sua linhagem. Herança, senhor, acho que há algum engano. Não há engano algum. A voz de Ricardo era firme agora. Mas antes de prosseguirmos, preciso ter certeza de que você pode manter sigilo absoluto. Há pessoas que não ficariam felizes em saber que você existe. O que Ricardo não contou para Helena é que Vitória estava ouvindo a conversa do andar de cima através de um intercomunicador que ela havia instalado secretamente na biblioteca. E naquele momento, ela já estava fazendo ligações, colocando em movimento um plano que havia preparado há anos para uma situação exatamente como essa. Naquela tarde, enquanto Ricardo saiu para uma reunião urgente, Helena decidiu procurar pelo envelope vermelho que Clara havia mencionado. O escritório de Joaquim havia sido preservado exatamente como estava quando ele morreu. O ambiente era opressor, madeira escura, cortinas pesadas, o cheiro de charuto ainda impregnado nas paredes. Nas estantes, centenas de pastas organizadas meticulosamente. Mas Helena foi atraída por uma pequena gaveta da escrivaninha, que parecia desalinhada com as outras. Dentro da gaveta, no fundo colado com fita adesiva, um envelope vermelho. Com as mãos trêmulas, Helena abriu o envelope. Dentro, uma carta manuscrita e uma fotografia. Para quem encontrar esta carta? Se algo acontecer comigo, saiba que cometi o maior erro da minha vida. Abandonei a mulher que amei e a filha que nunca conheci. Helena nasceu em janeiro de 1996. Sua mãe é Maria Santos. Esta é a única prova da verdade que nunca tive coragem de assumir em vida. Joaquim Aguirre, 2018. Helena caiu na cadeira, a carta tremendo em suas mãos. A fotografia mostrava sua mãe jovem sorrindo ao lado de Joaquim Aguirre. No verso, uma anotação. Maria, meu grande amor, 1995. Tudo fazia sentido agora. A recusa da mãe em falar sobre o pai, a pobreza súbita, após o nascimento de Helena, os olhos tristes de Dona Maria, sempre que o assunto família era mencionado. Mas a revelação trouxe mais que esclarecimento, trouxe perguntas perturbadoras. Se Ricardo sabia da existência da carta, por que estava sendo tão cauteloso? Por que Clara parecia saber mais do que dizia? E por que Helena sentia que estava sendo observada? Ela fotografou a carta e a imagem com seu celular e guardou o envelope de volta na gaveta. O que Helena não sabia é que Clara havia mentido sobre localização do envelope. Na verdade, ela havia colocado a carta ali propositalmente como parte de um teste elaborado por Ricardo. Eles precisavam saber se Helena descobriria a verdade por conta própria ou se poderia ser manipulada. Naquela noite,
Helena voltou para casa com a mente em turbilhão. Encontrou a mãe acordada, sentada na cozinha, como se estivesse esperando por ela. Mãe, preciso perguntar uma coisa, e quero que a senhora seja honesta comigo. Dona Maria suspirou profundamente. Eu sabia que esse dia chegaria. A senhora conheceu um homem chamado Joaquim Aguirre. Os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas. Helena, como você descobriu? A conversa que se seguiu durou 3 horas. Dona Maria contou tudo: a fé, a gravidez, o abandono, o dinheiro, a mudança para São Paulo. Com cada palavra, Helena sentia como se sua identidade estivesse sendo reconstruída. Mãe, por que a senhora nunca me contou? Porque eu tinha medo, minha filha. Medo de que eles nos encontrassem. Medo de que tentassem tirar você de mim. Dona Maria segurou as mãos da filha. E agora? Como descobriu? Helena contou sobre o trabalho na mansão, sobre a carta, sobre Ricardo. Helena, escute bem o que eu vou te falar. A voz de Dona Maria estava carregada de urgência. Os Aguirre são perigosos. Eles têm poder, dinheiro e influência. Se descobriram quem você é, não é por acaso. Eles querem algo. Mas mãe, Ricardo falou de herança. Helena, se seu pai biológico quisesse deixar alguma herança, para você teria feito isso em vida. Não confie neles. Como se fosse um presságio, o telefone tocou. Era Ricardo. Helena, preciso vê-la amanhã urgente. Descobri informações sobre a situação que discutimos. Mas tem que ser sigiloso. Venha à mansão às 10 da noite. Use a entrada dos fundos. Depois que desligou, Helena se sentiu dividida entre a curiosidade e o medo. João, que havia ouvido parte da conversa, estava agitado. Helena, isso não me cheira bem. Por que ele quer te ver à noite escondido? Mas Helena já havia tomado sua decisão. A possibilidade de ter direito a uma herança significava poder pagar o melhor tratamento para a mãe, garantir os estudos de João, sair da pobreza de uma vez por todas. Valia o risco. Eu preciso ir, João. Se existe uma chance de mudar nossa vida, e se for uma armadilha? Helena abraçou o irmão. Então, pelo menos tentei. Na noite seguinte, Helena chegou à mansão dos Aguirre às 10 em ponto. A propriedade estava estranhamente silenciosa, apenas algumas luzes acesas. Ela usou a entrada dos fundos como combinado. Ricardo a esperava na cozinha, mas havia algo diferente nele. Parecia nervoso, constantemente olhando para os lados. Helena, obrigado por vir. Descobri coisas que complicam a situação. Eles subiram para o escritório de Joaquim. Ricardo fechou a porta e verificou se estava bem trancada. Helena, preciso te contar a verdade completa. Meu pai deixou uma cláusula secreta no testamento. Se algum dia um filho ilegítimo fosse descoberto e comprovado, essa pessoa teria direito a 30% de toda a herança familiar. Os olhos de Helena brilharam. 30% de um império financeiro. Mas há um problema, continuou Ricardo. Minha esposa Vitória e minha filha Clara não sabem dessa cláusula. E se descobrirem, o que aconteceria? Ricardo pausou como se estivesse medindo as palavras. Vitória já matou por muito menos Helena. O sangue de Helena gelou. Como assim? Há 5 anos, quando meu pai morreu, havia outra pessoa que sabia do seu segredo. Um ex-funcionário chamado Alberto. Ele tentou chantageá-lo. Uma semana depois, Alberto foi encontrado morto em um acidente de carro. Helena começou a entender que havia se metido em algo muito maior do que imaginara. Ricardo, eu acho que deveria ir embora. É tarde demais para isso, Helena. A voz veio de trás dela. Vitória estava na porta acompanhada de Clara. Mas não era a jovem doce que Helena havia conhecido. Havia algo frio, calculista nos olhos de Clara. Mamãe, ela descobriu tudo, não foi? Clara perguntou como se fosse uma situação rotineira. Clara Helena estava confusa. Você não me ajudou a encontrar a carta. Clara riu friamente. Helena, querida, eu coloquei a carta onde você pudesse achá-la. Precisávamos saber se você realmente era quem suspeitávamos. Vitória se aproximou lentamente. Helena, você colocou nossa família em uma posição muito delicada. Não podemos permitir que a existência dessa cláusula se torne pública. Ricardo tentou intervir. Vitória, podemos resolver isso de outra forma. Podemos fazer um acordo com ela. Ricardo, você sempre foi muito sentimental, assim como seu pai.
Vitória tirou uma pistola da bolsa. Helena, sinto muito, mas você não pode sair daqui. Foi nesse momento que Helena entendeu que Ricardo não era o vilão da história, ele havia tentado protegê-la, avisá-la. Mas agora, os três estavam presos no jogo mortal, orquestrado por Vitória. Vitória, pelo amor de Deus, ela é apenas uma menina. Ricardo implorava. Uma menina que pode destruir tudo o que construímos. Vitória apontou a arma para Helena. Mas Helena não era apenas uma vítima assustada. Criada na periferia, ela havia aprendido a lutar pela sobrevivência. Em um movimento rápido, ela empurrou a mesa do escritório contra Vitória, fazendo com que a arma disparasse para o teto. Na confusão que se seguiu, Ricardo tentou tomar a arma de Vitória. Clara gritava. Helena correu para a porta, mas estava trancada. Um segundo disparo ecoou pelo escritório. Helena se virou e viu Ricardo caído no chão, sangue, espalhando-se pelo mármore branco. Vitória ainda segurava a arma, mas agora apontava para Clara. Mamãe, o que você fez? Clara estava em choque. O que era necessário? Respondeu Vitória friamente. Helena entendeu naquele momento que sua vida havia mudado para sempre. Não havia mais volta. Ela não era mais a faxineira humilde que havia entrado naquela mansão 3 dias antes. Era a filha de Joaquim Aguirre, herdeira legítima de um império, testemunha de um assassinato e talvez a próxima vítima. Com Ricardo caído e aparentemente morto, Helena segurava o envelope vermelho, a única prova de sua identidade e direito à herança. Vitória e Clara a observavam, calculando o próximo movimento. Helena disse Vitória, recompondo a frieza. Agora você tem 2 escolhas. Podemos fingir que Ricardo cometeu suicídio. Você recebe uma quantia generosa para desaparecer para sempre. E todos seguimos nossas vidas. Ou Vitória não precisou terminar a frase. O ou estava implícito na arma que ainda empunhava. Mas havia algo que nenhuma delas sabia. João, preocupado com a irmã, havia seguido Helena até a mansão e estava ouvindo tudo do lado de fora da janela. E ele já havia ligado para a polícia. O som distante de sirenes começou a ecoar na noite. Helena segura o envelope vermelho, Ricardo jaz imóvel no chão, Vitória empunha a arma. Clara está em estado de choque e a polícia se aproxima. Mais de 30 anos de segredos estão prestes a vir à tona. Mas será que Helena sobreviverá para reivindicar sua herança? O que acontecerá quando a verdade sobre a família Aguirre for revelada? E qual será o preço final da justiça? Enquanto as sirenes se aproximavam, Vitória virou-se para a janela com os olhos arregalados. Clara, você precisa me ajudar a limpar isso agora. Mas Clara recuou tremendo. Mãe, você matou o pai. Você disse que era necessário, mas isso é loucura. Vitória apontou a arma para Clara agora. Cala a boca e faz o que eu mando, ou você vai junto com ele. Helena aproveitou a distração para pegar um abridor de cartas da escrivaninha e se posicionar atrás de Vitória. Antes que Vitória pudesse reagir, Helena atacou desferindo um golpe no braço dela, fazendo a arma cair. Clara gritou novamente e correu para a porta, tentando forçar a tranca. Vitória se virou furiosa e agarrou Helena pelo pescoço. Sua vadia, você acha que pode me derrotar? Eu construí esse império sozinha, enquanto Joaquim brincava de affairs. Helena lutava para respirar, mas chutou Vitória no joelho, fazendo-a cair. João, do lado de fora, ouviu o tumulto e quebrou a janela com uma pedra, entrando no escritório. Helena. Ele gritou, correndo para ajudar a irmã. Vitória pegou a arma novamente, mas as sirenes estavam próximas demais. A polícia arrombou a porta da mansão e invadiu o escritório com armas em punho. Ninguém se mexa, gritou o oficial líder. Vitória foi algemada enquanto Clara chorava no chão. Ricardo, surpreendentemente, ainda respirava fraco, mas vivo. O tiro havia atingido o ombro, não o coração. Paramédicos o levaram para o hospital, onde ele sobreviveu após cirurgia. Nos dias seguintes, a investigação revelou o segredo mais sombrio de Vitória. Ela havia envenenado Joaquim anos antes para assumir o controle total da fortuna, temendo que ele revelasse o affair e a existência de Helena. Com provas do envelope vermelho e testemunhos de Ricardo, que se recuperou. Helena comprovou sua linhagem e reivindicou os 30% da herança. Vitória foi condenada por assassinato, tentativa de homicídio e fraude, passando o resto da vida na prisão.
Clara, inicialmente cúmplice, redimiu-se testemunhando contra a mãe e reconectando-se com Helena como meia-irmã. Com a herança, Helena pagou o tratamento de Dona Maria, que se recuperou do câncer. Enviou João para a universidade e fundou uma fundação para ajudar famílias pobres em São Paulo. Anos depois, Helena refletia na mesma mansão agora sua, olhando para o retrato de Joaquim. O passado não nos define, mas a verdade nos liberta. E assim, o horizonte da alma finalmente se iluminou com justiça e redenção. Se essa história tocou você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias transformadoras como esta.